você não está cansada, apenas sobrecarregada. Isso mesmo. Quero falar com você sobre essa sobrecarga que está sobre você. Hoje cedo eu não consegui fazer a nossa live, mas agora eu estou passando por aqui para deixar uma palavra ao seu coração. Com Jesus, tudo se renova e ganha sentido. A força que te sustenta, ela vem do alto. Não do dia a dia, não das lutas, dos desafios, das diversidades. O nosso socorro, ele vem do Senhor. E eu sei que você está sobrecarregada. Então eu quero falar com você nessa manhã, agora quase a hora do almoço, que Deus tem algo grandioso para você. Você se sente uma mulher improvável? Saiba que você é. Por isso você foi escolhida por Deus para mudar muitas realidades. Deus quer resolver não só a sua vida. Deus não quer usar apenas você, mas Ele quer que você seja instrumento de transformação para a vida de outras mulheres. Eu quero te contar algo que aconteceu comigo ontem. Eu estou emocionalmente feliz, grata a Deus pelo desfecho do que aconteceu comigo. E eu quero que você aproveita, clique aí nesse aviãozinho, compartilhe essa live com uma amiga que anda sobrecarregada, que anda, vivendo algo que não é para ela viver, mas que são desafios, são processos, e nós precisamos passar pelos processos, Nesse instante, eu quero que você entenda o que você está vivendo. É escolhas de Deus. Descubra que dentro de você há preciosidades escondidas, porque Ele quer e precisa que essas preciosidades seja revelada. Então, amado, eu quero te falar, você está emocionalmente sobrecarregada? Qualquer coisa pode ser um gatilho para mudar, te adoecer, trazer um trauma, trazer ansiedade, depressão, síndrome de burnout. Isso mesmo, porque o mundo ele tá um estopim. Qualquer coisa pode acender e explodir. E eu vou te falar, ontem, por volta das quase 5 horas da tarde, eu acredito que era quase isso, eu estava indo ali na estrada do Moinho, pegar a minha filha Mariane e depois fazer mais algumas coisas. E no momento que eu entrei numa rotatória, um jovem da idade do meu filho, um pouco mais novo, colidiu no meu carro. E a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus na situação, Shirley. Eu vejo a mão de Deus cuidando de nós. A mão de Deus impediu que aquilo se tornasse uma tragédia, se tornasse algo que não teria como resolver. Aquele jovem, ao ver que ia colidir no meu carro, ele derrapou a moto e caiu, e a moto bateu na traseira do meu carro e um pouco na lateral do meu carro, mas ele se levantou ileso, sem nenhum ferimento, sem nenhuma lesão. Apenas, vamos dizer assim, algumas dores no corpo, porque pela colisão, pelo fato que ocorreu, poderia se tornar uma tragédia. Mas Deus ama a minha vida e também ama a vida daquele jovem. E hoje eu acabei de entender quando a mão de Deus cuida de você. Ontem, naquele momento que a gente estava conversando no meio daquele acidente, eu olhei numa camiseta daquele jovem e descobri que ele era de uma igreja, uma igreja que eu frequento, que é de um casal de pastores amigo meu, que ele é daquela congregação desde que ele nasceu. Então, naquele momento, quando eu olhei para ele e falei, você congrega nessa igreja? E ele falou, sim, eu congrego desde que eu nasci. Eu louvei a Deus pela vida dele. Eu louvei a Deus pela minha vida. Eu louvei a Deus pela família dele, que não ia receber uma notícia trágica. Então, naquele momento, eu vi a poderosa mão de Deus cuidando da minha vida,
da vida daquele jovem e da família dele e da minha família. Porque, amado, ninguém sai de casa achando que vou cometer um acidente, eu vou bater o carro em alguém, eu vou matar alguém hoje. Não, ninguém sai de casa para isso. Mas, infelizmente, as situações chama-se acidente, e acidente pode acontecer. Mas Deus é tão bom que Ele colocou um menino de Deus a colidir no meu carro. E aquela colisão nos aproximou para que nós possamos olhar e ver a mão de Deus cuidando de nós. Naquele momento que eu olhei para aquela camiseta e vi que aquele jovem era dessa congregação, eu perguntei para ele: você congrega com esses pastores? Ele falou: desde que eu nasci. Eu entrei em contato com aqueles pastores e realmente recebi um retorno dele, falando: fique em paz, esse jovem é daqui sim, da igreja, e vai dar tudo certo. Só um pouco, eu já vou resolver, vou falar com os pais dele, ele tá bem, ele tá inteiro, ele não aconteceu nada com ele tá de pé, conversando, falando. Então não se preocupe, pode liberá-lo para ir para casa, que a gente vai resolver o acidente que aconteceu. Então, amados, hoje de manhã eu fui lá na casa desse jovem, falar com ele, conhecer a mãe dele, e eu vi realmente o que Deus faz, né? Deus coloca pessoas na sua vida para que você entenda. Eu tenho um filho quase da mesma idade desse jovem e eu glorifiquei a Deus por ele estar bem, por ele estar saudável. E lembrei do meu filho, chorei muito lá na casa desse jovem, louvando a Deus, agradecendo a Deus por aquele jovem estar bem, louvando a Deus e agradecendo a Deus por ele ser quem ele é, um menino guardado por Deus. Como eu oro todos os dias pelo meu filho, eu orei essa manhã pela vida dele. E eu falei: olha, como Deus é bom, como Deus cuida de nós, como Deus cuida da nossa casa, da nossa família. Então eu quero falar para você, você não está cansada, você está só sobrecarregada, muita coisa, né, acontecendo na sua vida. E muitas vezes uma coisa como essa pode ser um estupim para você sair do prumo. Então não permita que situações que aconteçam no seu dia a dia tire você do centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus é isso. Coisas acontecem, mas nada foge do controle de Deus. É isso mesmo. Deus está em tudo, inclusive em circunstâncias inesperadas, Shirley. E Deus colocou aquele jovem ali e aconteceu tudo aquilo conosco e hoje eu entendi. Eu fui na casa dele, chorei muito, agradeci muito a Deus por ele estar bem, porque ele é mais novo do que o meu filho. E você imagina uma situação que viesse por um acidente que nem eu nem ele queria causar, acontecesse a morte daquele jovem? Como eu iria viver? Como que a mãe dele iria estar? Então Deus cuidou de nós. Deus cuidou de nós. Então eu quero falar para você, com Jesus tudo se renova e ganha sentido, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de cada detalhe em nossa vida. Jesus, ao se denominar a porta, ele é essa porta. E a porta dele está sempre aberta. Usa essa porta para estar na presença de Deus. Não esteja em momento nenhum longe da presença do Senhor. Porque Ele sempre vai cuidar de mim e de você. Então, amados, eu tô aqui no escritório e esqueci de ligar o ar. Eu vou andar um pouquinho aqui para pegar o controle do ar, para que eu possa ligar esse ar-condicionado. Mas estamos aqui, estamos juntas. E eu quero bater um papo com você rapidinho e te falar uma coisa. Nada foge do controle do Pai. Nada foge do controle dele. Tudo está na mão poderosa do Senhor. Ele não nos deixa nem um segundo sequer. Então, creia. Ele está cuidando dos detalhes. Ele está cuidando de você, da sua casa, da sua família. E mesmo no meio de um acidente de carro, de moto, Deus está lá. Deus está lá. Ele está cuidando de você. E eu quero te falar uma coisa muito importante. Nada na nossa vida foge do controle de Deus. Então, falando sobre isso, eu quero te convidar para estar conosco, né?
toda quarta, segunda, quarta e sábado, 6h55 da manhã, na nossa live. Hoje não aconteceu por causa desse acidente. Seja bem-vinda, Luciele. Que bom você estar por aqui. Eu quero te falar sobre o meu livro, Mulheres Diamantes Construindo um Legado. Se você quiser adquirir esse livro, me chama no WhatsApp. Eu mando te entregar já autografado. Eu tenho também Mulheres Diamantes Impactando Vidas, que aqui nesse livro é um livro que eu escrevi junto com a pastora Dalva. Essa pastora, ela é a pastora desse jovem, a pastora Dalva de Oliveira, pastor Samuel. Esse jovem faz parte da igreja desse grandioso casal de pastores, meus amigos, que eu amo muito, pastora Dalva e pastor Samuel. Um abraço. Que bom você por aqui, Amanda. Que honra. Mandei um recado aí no seu WhatsApp, depois você me responde. Quero te falar também sobre esse livro, Mulheres Diamante, Vivendo Sua Fé com Excelência. Também pode pegar esse livro. Aqui tem um pouco de quem sou eu, né? Eu sou a coordenadora do projeto Mulheres de Fé, e é um projeto que eu quero chamar mulheres que queiram contar a sua história. Eu li o da capa azul, chorei com os testemunhos e histórias. Então você precisa contar a sua história, Shirley. Depois nós vamos conversar para que você venha fazer parte desse projeto lindo. Vamos marcar uma reunião. Luciele também tem história maravilhosa. Então esse livro, ele conta histórias de mulheres reais, testemunhos de vida de mulheres que podem impactar a sua vida. Então eu sou aqui nesse livro, eu estou como coordenadora, organizadora junto com o Carlos. A Nilce entrou. Nilce é a mulher que me convidou para um projeto, e nós iniciamos um outro projeto agora, né? Nós estamos abrindo um projeto novo para que mulheres possam escrever a sua história. Eu, a Nilce, junto com o Jânio e toda a equipe da Nilce Gouveia, da GA. Então eu quero que você que tem vontade de contar a sua história e queira fazer parte de um grande projeto, me chama no WhatsApp. Já estou com o material pronto e você pode começar a escrever a sua história ainda hoje, fazendo parte de um grande projeto, não só do Mulheres Diamante, mas também de um projeto novo que eu estou iniciando, que é a MF Mulher de Fé, contando a história de transformação que Deus tem feito em sua vida. Então me convida e vem estar conosco. Se você quiser adquirir esse livro, também me chama pelo WhatsApp. Eu envio para você autografado. Se você for de Cuiabá, o Voz é Grande, é muito fácil, me chama pelo Instagram. Eu posso mandar entregar para você ou até levar em mãos, né? E nós estaremos fazendo o lançamento desse livro em breve em Cuiabá novamente, agora em março, e também em março lá em Água Boa. Eu vou estar em Água Boa novamente, num evento lá de mulheres. E aí esse livro vai estar, um livro novo, já com capa dura, um livro bem bonito, e você pode estar adquirindo e fazendo parte dessa nova jornada. Vamos para cima sim, Nilce, porque Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. E eu quero te falar, hoje, o que aconteceu não me tirou do centro da vontade de Deus, porque Deus nos colocou como mulheres poderosas nele. Mulheres que Ele quer colocar em lugares improváveis, para que nós possamos alcançar outras vidas para o reino de Deus. Então eu quero falar para você, mulher, para você, homem, para você, como família, vivendo no centro da vontade de Deus, falar para você sobre uma coisa muito importante. A largata, ela disse que ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Sabe por quê? Porque as borboletas acreditavam nela. Então você precisa caminhar com pessoas que acreditam em você. Que acreditam em você. Quando a largata disse que ia voar, todos riram dela, porque ela rastejava pelo chão, ela rastejava pelos lugares, mas a borboleta, ela já tinha sido largata, e ela sabia que aquela largata poderia sim voar, porque ela conhecia o processo de transformação da largata para a borboleta.
existe um processo, existe um casulo, tá? Mas depois do casulo, depois da transformação, depois de ficar apertada dentro daquele casulo, as asas dela sairão e ela voará, e voará muito alto. Então caminhe com pessoas que acreditam em você. Caminhe com pessoas que te coloquem para cima. Caminhe com pessoas que conheçam quem é você, que saiba quem é você. Eu vou citar aqui aquele exemplo daquele acidente que aconteceu comigo ontem. Porque quando eu vi na camiseta daquele rapaz o emblema da igreja, eu perguntei se ele congregava lá. E ele me falou desde que eu nasci. E quando ele me falou aquilo, eu falei, eu vou ligar para os pastores daquela igreja, porque são meus amigos. E esse jovem congrega lá desde quando nasceu. Então ele vai me falar se é um jovem confiável, se é uma família boa, quem são eles, né? Porque se você é cristão, você tem uma índole, um caráter, princípios e valores, que não é um acidente que vai mudar isso. Pelo contrário, o acidente, a circunstância vai mostrar quem você é. E naquele momento que eu liguei, os pastores foram receptivos e falaram, irmã, fique em paz. Eles são daqui, a gente conhece ele desde criança. Os pais deles são um homem e uma mulher muito íntegro e tá tudo certo. Não precisa chamar a polícia, não precisa fazer auê, não precisa se preocupar, porque eles irão honrar o compromisso que fizeram com você. Então, mas é muito bom que as pessoas saibam quem é você. Porque se acontecer algo errado com você, essa pessoa vai falar, olha, eu sei quem é ela, eu sei quem é você. Eu posso, só um pouquinho, gente, eu vou recepcionar uma pessoa que está chegando aqui, mas a gente continua aqui na live. Eu não posso parar porque os imprevistos acontecem. Eu estou esperando uma pessoa e eu estou no meio de uma live, olha como que é a vida. Eu tô no meio de uma live, você consegue entrar lá aí colocando? Pode entrar. Não tem, eu tô sem a chave. Aham. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar aqui batendo papo com você. É bem rápido, mas porque eu tive um compromisso agora aqui e eu quero falar pra você, não é fácil viver debaixo da poderosa mão de Deus. Mas é a melhor coisa que tem. Porque quando acontece um tipo de coisa desse, as pessoas sabem quem é você. Deus vai te honrar. Deus vai falar, não, eu sei. Se você quiser tirar o carro, se você quiser tirar o carro dali, vai te ajudar? Tá. Então, amados, é bom demais você servir a esse Deus. Sabe por quê? Quando você serve Deus com integridade, quando você realmente é filha, as pessoas, elas vão conhecer, elas vão saber quem é você. Elas vão saber realmente dos seus princípios, dos seus valores. Então, naquele momento do acidente, quando eu liguei, bom dia, pastor Sérgio, quando eu liguei para aqueles pastores, e aqueles pastores falaram para mim, irmão, fique em paz. Esse jovem é daqui da igreja, eu conheço os pais, eu conheço ele desde quando nasceu. Olha que coisa linda. Porque eles assinaram, eles deram o aval por aquela família. Eles falaram assim, olha, fique em paz. São pessoas de bem, são pessoas que já caminham com a gente há mais de 25 anos. Eu sei quem são eles. Então isso é muito importante, amados. A melhor coisa é uma avaliação, alguém te validou. Então você sabe com quem você caminha? Você sabe quem são essas pessoas que estão ao seu redor? Se elas te validam ou não? Porque a gente precisa hoje fazer negócio, caminhar com pessoas que te validam. Pode entrar aqui. Caminhar com pessoas que te validam. Então, amados, é muito bom você caminhar com pessoas que te validam. E quando aconteceu aquele acidente, eu liguei para aquele casal de pastores, na mesma hora,
Eles ligaram, antes mesmo de conseguir falar com o pai do jovem, ele falou, fique em paz, libera ele para ir para casa, que tá tudo certo, ele é daqui da igreja, são família de bem, vai honrar cada compromisso firmado, não precisa chamar a polícia, não precisa, porque se chamasse a polícia virava um reteté, mas graças a Deus. Então Deus sabe quem é você, sabe, né? As pessoas também sabem quem é você, elas te conhecem, elas te validam, conhecem os seus princípios, o seu caráter, isso é o que é mais importante. Então eu quero te falar, a largata disse que ia voar, todos riram dela, menos a borboleta. Sabe por quê? Porque a borboleta já foi largata. Então, amados, caminhe com pessoas que saibam quem é você, caminhe com pessoas que acreditem em você, que sabem quem você é, para que eles te referendam, para que eles te, vamos dizer, te validem. Você entendeu? Porque não é o momento que você está vivendo, é quem você é. Porque as circunstâncias difíceis, todos nós vamos passar. Mas Deus conhece seu coração. Deus sabe quem é você. E o melhor de tudo, Ele conhece as intenções do seu coração. E se você caminha com alguém há mais de 25, 30 anos, essas pessoas conhecem quem é você. Se elas podem te validar, se elas podem te avalizar, não é verdade? E o que aconteceu comigo ontem foi isso. Mas hoje eu glorifico a Deus. Porque aquele jovem tinha apenas 19 anos. Já pensou se aquele acidente vira uma tragédia? Bens materiais a gente recupera. Vida, jamais. E uma vida vale mais que o mundo inteiro. E naquele momento eu fiquei apreensiva, liguei, falei com os pastores avalidou, falou quem era aquele jovem. Hoje de manhã eu tive a honra de ir na casa dele, chorei e eu vi a apreensão dele, da mãe. Eu chorei, não foi preocupada em arrumar meu carro. Eu chorei de alegria que ele estava bem, que ele estava em casa com a mãe dele. Porque o meu filho tem 22 anos e o meu filho comprou uma moto. O meu filho comprou uma moto e todos os dias, 4 horas da manhã, eu estou de pé, orando, clamando ao Senhor pela vida dele e de todos os jovens pelo trânsito de Cuiabá. Porque tem dia que eu vejo 3, 4 acidentes de moto e muitas vezes tem um lençol branco cobrindo essa pessoa. E ontem, quando esse jovem bateu no meu carro de moto, a minha filha estava comigo, a Valentina, e ela entrou em desespero. E quando aquele jovem se levantou do chão, eu agradeci a Deus porque ele estava inteiro, ele estava bem. Você já imaginou se aquele acidente tivesse virado uma tragédia? E eu olhasse no chão e visse um jovem de 19 anos tendo a sua vida ceifada? Eu não ia conseguir dormir, a minha família não ia ter paz, a família desse jovem também não. Então eu louvo a Deus, porque a mão do Senhor estava sobre a vida dele e sobre a minha. Porque do mesmo jeito que eu não saí de casa para cometer um acidente ou matar alguém no trânsito, ele também não. E ele está inteiro. Hoje eu pude ir na casa dele e agradecer a Deus porque ele estava inteiro. E eu falei, Mateus, vai no médico, mesmo que você tá bem, vai no médico ver se não teve. Ele falou, não, eu tô bem, pode ficar em paz. E aquele jovem se levantou, pegou água, me abraçou. E eu fiquei tão agradecida a Deus por ele estar bem. Então, amado, é muito bom saber que Deus cuida de nós. Então, essa manhã, essa live é apenas para agradecer a Deus pela vida desse jovem, agradecer a vida de tantos jovens que estão aí pelo trânsito, trabalhando, correndo atrás dos seus sonhos de moto. Mas que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, cuidando dos nossos filhos. E Shirley, minha amiga, que Deus esteja também sobre a sua casa, sobre a sua família, e que nós permanecemos firmes na presença de Deus, porque é Ele que cuida de nós.
Carro, moto, casa, isso tudo se recupera, mas vida é preciosa. Então eu agradeço a Deus pela vida desse jovem. Eu pude abraçar ele hoje, ele está bem, estava em casa porque estava meio dolorido, mas está bem, sem nenhum arranhado, inteiro, sabe? E o carro e a moto, depois a gente arruma, mas ele está bem. E hoje de manhã também, acho que era umas 6h15, eu abracei meu filho e agradeci a Deus. Eu falei, filho, cuidado, porque o trânsito de Cuiabá não é brincadeira. E que ele possa também, se acontecer algo algum dia, ou a gente não sabe, ele encontre uma pessoa com o mesmo coração para cuidar dele onde ele for. Porque é o que eu peço a Deus todos os dias, que ele cruze com pessoas, que ele possa ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa, que as pessoas também possam ser instrumento de Deus na vida dele. Então, amado, caminhe com alguém que acredita em você. Caminhe com pessoas que te levem a avançar. Caminhe com pessoas que possam te validar, que saiba quem é você, que conheça seu coração. Estou falando aqui sobre dinheiro, sobre patrimônio, sobre isso, não. Eu estou falando de pessoas que conhecem o seu coração, que sabem quem é você. Porque no meio da adversidade, muitas vezes você está sem dinheiro, sem recurso, mas a pessoa te conhece, sabe quem é você. Você é um homem ou uma mulher de Deus, um homem ou uma mulher com caráter, com princípio, com valores, que não tem dinheiro que pague isso, sabe? Então, acredite, ainda há tempo de Deus usar você como instrumento dele nessa terra. Para mesmo uma tribulação como essa, que é um acidente de trânsito, ele confirme a poderosa mão dele na sua vida e confirme quem é você e quem são as pessoas que Deus coloca no seu caminho, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida nessa quarta-feira, que Deus cuide de você, guarde a sua casa, a sua família, e que você possa compartilhar essa live com outras pessoas, para que no meio de tudo que a gente tem vivido, tempos difíceis, você tenha a convicção que quem te guarda é o Deus Todo-Poderoso. Quem guarda você e a sua casa é o Senhor e nada mais. E Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Então Ele está cuidando de cada um de nós, independente da situação, independente do tempo, das diversidades, das lutas, dos desafios que cada um de nós tem passado. Ele continua no controle e Ele é que guarda você e a sua casa. Que Deus te abençoe, um abraço e acredite, como a palavra de Deus fala, com Jesus tudo se renova e ganha novo sentido. Hoje eu ganhei um filho, eu ganhei o Mateus, o nome dele é Mateus. E quando eu abracei aquele jovem hoje, eu tive a convicção que eu ganhei mais um filho. E eu fiquei muito feliz dele estar inteiro. Dele estar inteiro, sem nenhum arranhão. Ele não tinha um arranhado no corpo dele. Então eu glorifiquei a Deus. A mãe dele falou comigo, ela me viu chorando e ela falou, amada, é assim que eu me sinto todos os dias quando ele sai de moto para trabalhar, né, aflita. Então, que nós possamos orar por essas pessoas que têm esse meio de condição. Meu filho acabou de comprar uma moto para trabalhar, porque ele está trabalhando lá no distrito industrial e é bem longe. Então, que Deus possa nos levar a interceder pelos nossos filhos, pelos filhos de todos aqueles que estão aí no trânsito. E lembrando de uma coisa, quem guarda a nossa vida é o Senhor. Todos nós estamos debaixo da mão dele. Eu sou filha, você é filha. Então, você que é filha, Deus vai cuidar de você. Deus te abençoe. Um abraço. Compartilhe essa live. Deus quer te usar como instrumento dele para alcançar vidas. E talvez até hoje você não tenha tomado a decisão, né, de cruzar uma porta. Que porta? A porta que está aberta, que ele está te esperando, que ele está te chamando. Ei, filho, vem. Me aceite como o único e verdadeiro Deus da sua vida. Independente da situação, Ele está lá com a porta aberta te esperando para você entrar e se tornar uma nova criatura, porque só através dele você se torna uma nova criatura, você pode nascer de novo.
Então, acredito que essa seja a escolha mais acertada da sua vida, a mais importante que você possa fazer hoje. Então, por quê? Porque eu já tomei essa decisão há muitos anos atrás. E hoje, novamente, eu senti como se eu estivesse nascendo de novo, tendo a oportunidade de pregar para aquele jovem, de falar do amor de Deus para ele, de falar que foi Deus que fez nós dois nos encontrarmos num acidente de trânsito. Que loucura, né? Nossa, olha, se eu te falar da emoção que eu senti hoje de abraçar aquele jovem, ele tá vivo inteiro, você não tem noção. Eu espero que meu filho encontre esse cuidado onde ele for, o cuidado da mão de Deus, que você possa, amado, sentir que só nele, só em Jesus, você encontrará essa paz, essa tranquilidade, que só em Jesus você tem esperança de que há um tempo precioso para você e para sua casa. Só em Jesus. Como eu posso viver isso, Marisete? Aceitando Ele como o único e verdadeiro Deus da sua vida. É só assim. Então, que você possa compartilhar essa live e que pessoas sejam alcançadas, e que pessoas sejam trazidas para a presença de Deus. Tá bom? Que você seja instrumento de Deus hoje na vida dos irmãos, na vida das pessoas. Que Ele possa te usar como instrumento para resgatar vidas hoje, aí onde você está. Sabe que Deus quer te usar aí onde você está. Ele quer cuidar de você, Ele quer restaurar a sua vida, mas Ele quer te usar como instrumento de restauração, como instrumento de cura, como instrumento de salvação. Então aproveite, compartilhe essa live com quantas pessoas você quiser, que Ele vai te usar hoje para resgatar vidas desse mundão todo aí. Que Deus te abençoe. Um abraço.